Espera aí, deixa eu... Boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 31/7/2023. Queremos lembrar a todos, né, vocês já devem ter recebido aí o cartaz, dia 5 de agosto, sábado, às 4h15 da tarde, teremos na nossa casa o segundo Fórum de Ideias e Debates Espíritas, com o tema Como conciliar as relações de poder, as questões sociais e a ética com a doutrina espírita. O expositor é Gustavo Ramos. Gostaria de pedir a vocês, os meus amigos, que divulgassem o cartaz, mandassem para os seus grupos espíritas, seus amigos, né? Porque o tema é bastante interessante, o palestrante também é muito bom, e o link eu vou mandar no sábado. Aí vocês poderão mandar o link para os seus amigos também, para participarem, né? Discutindo esses temas tão atuais dentro da ótica espírita. Bem, nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, de Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível. Obra tão bonita e que tem nos trazido tantos conhecimentos e oportunidades, né, de aprendizado. Mas antes de nós iniciarmos aqui, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos aqui para mais uma tarde, noite de estudos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça hoje, agora e sempre. Bom, então vamos começar aqui o nosso estudo. Nós estamos estudando o capítulo que trata dos romances mediúnicos, né? Ivone Pereira vai abordar isso, romances mediúnicos. Nós estamos bem avançados no capítulo. Eu vou ler um parágrafo antes, um pedacinho antes de como, de onde nós falamos na semana passada. Vultos aéreos não reconhecidos por nós, cremos que o tonificavam com terapêuticas celestes, aplicáveis ao caso, pois que então sobrevinha grande alívio no estado geral. E retomávamos aos acontecimentos como Dante, indagando certa vez da generosidade dos amigos espirituais sobre a razão porque nos eram facultadas tais visões, tão belas e empolgantes, antes que a entidade escrevesse psicograficamente a obra, favor que absolutamente não julgávamos merecer, eis a resposta fornecida pelo próprio Espírito Charles. Porque ela queria saber, né? Porque ela via, antes deles psicografarem, ela via cenas tão bonitas, né? Então, depois, quando ele ia ditar, ela tinha essas cenas na cabeça. Então, ela queria saber por que era dado a ela essa oportunidade, já que ela sabia, por de antemão, que ela não tinha esse merecimento todo. E aí, né, o Charles, o orientador espiritual dela, vai dar a seguinte resposta: não se trata de favor, ele é bem direto, né? Não se trata de favor nenhum. É apenas um dom natural e possuis assaz desenvolvido, como outros médios o possuirão, conquanto não seja tão comum como os demais dons, faculdades, né? Tem que ser um dom natural. Ele cortou, se estava tendo alguma asinha aí, ele foi logo cortando a asinha, né? Não é nem um favor, não, tá? É apenas um dom natural que você possui, bastante desenvolvido, como outros médios o possuirão, conquanto não seja tão comum como os demais dons. Um tipo de faculdade e, de outro modo, facilita o ditado psicográfico, porque ela vendo a cena antes, quando ele dita, vai ter alguma facilidade para ela, para compreender, para escrever. Porque armazena o cabedal necessário, conhecimento, né, nas camadas mentais do instrumento mediúnico. É mais uma aquisição de conhecimento que ela detém.
tornar-se-á indispensável a tal fenômeno, entretanto, a absoluta afinidade com o espírito operante, uma sintonia de vibrações, por assim dizer, integral, do médium com o narrador, com o espírito. Então, esse tipo de fenômeno, ele necessita de uma afinidade muito, muito forte com o espírito que vai narrar a história. Tá? Ela com Charles, ela com o doutor Bezerra de Menezes, entendeu? Então, ela vai conseguir manter, ela tem uma grande afinidade com Leon Denis, com Bezerra, com Charles, daí ela trazendo esses livros, essas obras, né? Porque ela já desenvolveu essa afinidade com esses espíritos. Daí a dificuldade de ação e o fato de tornar-se um fenômeno pouco comum. Como ele falou, e muitos médios podem possuir essa faculdade, apesar de não ser tão comum como os outros dons, como as outras faculdades. Essa capacidade de, antes da narração, ela conseguir ver as cenas onde vai se desenrolar toda a história. Então, não é todos os médiuns que têm essa capacidade de... Alguns só conseguem ouvir e psicografar, ela não. Ela tem várias capacidades. Ela pode ver, depois ele dita, ela escreve. Outras vezes, conforme ela vai psicografando, ela vai vendo. Então, ela tem essas faculdades bem desenvolvidas, né? Aí ele diz assim, ainda assim, será necessário que exijamos, aí começa, do aparelho transmissor todas as energias vibratórias de que puder dispor, as quais ainda serão por nós outros elevadas por processos delicados. Então, ela precisa de aplicar todas as energias vibratórias e eles ainda vão potencializar essas energias dela, né? E ele diz que esses processos são delicados, a fim de que esse processo de potencialização, a fim de que se atinja a comunhão precisa ou transfusão plena das duas mentes, se deverão interpenetrar. Aí a gente entende, lendo essas obras, lendo isso que a dona Ivone está contando, como ela, como médium, precisava ser disciplinada. Como ela precisava estudar e como ela precisou a vida toda fazer renúncias a uma série de sonhos e aspirações que ela tinha. Casamento, piano e outras coisitas mais. Como foi necessário dela fazer renúncias, disciplina, estudos, para que ela pudesse ter essa capacidade. Porque Charles, Dr. Bezerra, Leon Denis, quando iam lidar com ela, ele era tipo Emmanuel com Chico, sabe? Não tinha passagem de mão na cabeça, não. Eles eram firmes com ela, sabe? Nunca deixaram de ser amorosos, mas sempre foram muito firmes com ela. A gente pode ver quando ela fala aqui do Carlos, no caso, Charles falando com ela, Chico, às vezes, falando com Emmanuel, Joana, às vezes, falando com o Divaldo, né? O espírita não pode ser melindroso. O médium não pode ser melindroso. Porque esses orientadores eram, sabe, ali. Né? Aí ele diz aqui, um fenômeno mediúnico, enfim, como qualquer outro. Tá? É um fenômeno, não muito comum, mas é um fenômeno mediúnico como qualquer outro. Processar-se-á, então, a sugestão forte, projetada pela entidade criadora da peça literária sobre o médium, e que as tendências e disposições destes gostosamente se acomodam. Não poderíamos, assim sendo,
fornecer assuntos que ao médium repugnassem, senão aqueles que exaltassem as suas sensibilidades. Então, se o espírito vai passar uma mensagem, uma obra para o médium, dependendo da evolução espiritual do médium, né? Ele não vai trazer nenhum assunto leviano, porque o médium não vai aceitar, né, aquelas ideias, aqueles pensamentos. Não pensem que esses temas não vêm do plano espiritual. Vêm, sim. Tem muitas obras que são publicadas e que ninguém sabe o que é psicografia ou inspiração, mas podem ser, sim, obras, às vezes, com conteúdos muito chulos. A gente sabe, né? Aquelas histórias, né? Nós tínhamos até uma autora brasileira que, nos anos 60, 70, né, que publicava essas obras assim. Não sei se alguém lembra dela, também não interessa, que ela já até desencarnou. Então, os livros dela eram livros tudo assim, com essas histórias, sabe? Envolvendo muito sexo, aquela coisa bem chula. Será que ela não poderia ser uma médium que dava comunicação de um espírito que não assinava o nome? Pode ser, pode ser. Até podemos falar sobre isso também, envolvendo não só a obra literária, como também a peça teatral, envolvendo também a arte, a pintura, a escultura. Quem dirá que algumas obras de arte, que você olha assim, né, não te passa uma sensação boa? Algumas obras, alguns quadros, algumas esculturas, que não seja uma inspiração do plano espiritual inferior. Não é? Alguns anos, uns 2, 3 anos atrás, houve uma exposição de arte lá em São Paulo que deu uma polêmica danada. Quiçá aquilo não seja inspiração do alto. Não é? Um médium, um pintor que nem sabe que é médium. Ele recebendo inspirações, porque a gente vai achar que todos os espíritos que se comunicam através da literatura, do teatro, da pintura, da escultura, todos eles são espíritos elevados? Será que a gente pensa isso? Espírito da comunicação é elevado? Claro que não. Claro que não. Se o médium aceita, olha a sintonia aí. Então, ela diz aqui, né? Não poderíamos, assim sendo, fornecer assuntos que ao médium repugnassem, senão aqueles que exaltassem as suas sensibilidades. Então, de repente, o espírito observa o médium, que sintoniza com essas coisas, que gosta dessa coisa mais assim, inferior, vamos dizer assim, mais leviana. Ele diz: eu vou passar para você um romance daquele que... Filmes também, não é? Tem um aí que fala das cores, não sei que lá quantos tons de não sei de quê. Não tem? Tem. Não é? Pensar. Não será. Porque o filme só tem aquilo, só fala daquilo, só fala daquilo. Eu não assisti, mas a propaganda foi tanta. Eu recebi o convite de uma parente minha. Ah, vamos lá assistir? Eu falei: que filme? Aí ela falou, eu digo: não. Eu quero ver o Indiana Jones. Eu vou ver do Indiana Jones. Eu quero ver agora o último filme do Indiana. Adoro filme de aventura, de ficção.
Entendeu? Eu disse, não, eu quero ver o Indiana Jones. Depois saiu uns 80 atores, não sei de quê. Eu gosto de cinema assim, para ver ficção científica, para ver filme de aventura, adoro filme de aventura, né? Como Os Caçadores da Arca Perdida. Eu adoro ver esses filmes assim. Aí, muita gente fez fila na porta de cinema para ver esse filme. Esses tons não sei de quê. Só foi ver quem o quê? Tem o quê? Afinidade com esse tipo de coisa. Assistia. Para mim, e o filme não ia dar. Não, ia ver, não tem o ingresso. Entendeu? Aí ele diz aqui: esse é, aliás, o mesmo processo da obsessão. Não é? Esse, aliás, é o mesmo processo da obsessão. Fornecer para o médium temas que ele gosta, imagens que ele gosta. O que você gosta, meu querido? Eu gosto disso. Vou te dar isso. Não é? Então, ele diz aqui: o obsidiato é o passivo que prazerosamente, por assim dizer, se submete ao fato e que conjuga vibrações de modo completo com seus obsessores. Inicialmente, há muito prazer na coabitação. Não é? O espírito chega, oferece o que ele sabe que o médium gosta. Então, no início do processo obsessivo, né, até se instalar, vamos dizer assim, a fascinação, depois a subjugação, eles oferecem o que o médium gosta. Então, assim, há um certo prazer nessa coabitação. E aí ele diz, a Ivone diz assim: e quando ele, médium, afirma, está vendo isto e mais aquilo, realmente o vê. Porque o seu dominador, que é o espírito obsessor, criou o fato ou a figura para ele, visto que o poder de criar é uma força natural do pensamento. O livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 14, dos fluidos, item 14, no segundo parágrafo. Basta o espírito pensar e ele cria. Para todos nós, para os desencarnados e os encarnados. Então, ele diz aqui, ela diz assim: visto que o poder de criar é uma força natural do pensamento, um ato da vontade de cada um. Nesse caso, porém, em se tratando de forças inferiores, fatos e figuras serão deploráveis. E não sei que lá, tons de cinza, tons de preto, tons de rosa, de roxo. Porque oriundos de vibrações nocivas, em desarmonia com as leis do bem e do belo, causando, então, desequilíbrios impressionantes às duas forças que se chocam. Como se fossem dois universos. Eu estou falando isso em cima de um seriado que eu estou assistindo, muito bom, Fringer, quer dizer, Fronteiras. A história são dois universos se entrechocando. Dois universos se entrechocando. É isso aí. Como ela diz, nesse caso, porém, se tratando de forças inferiores, fatos e figuras serão deploráveis. O que um vai oferecer para o outro, né? Porque oriundos de vibrações nocivas em desarmonia com as leis do bem e do belo. A gente está falando de obsessão. Se fosse o doutor Bezerra de Menezes, também pode oferecer, mas ele vai oferecer o quê? Coisas bonitas. Né? Então, aí não é obsessão. Causando, ora,
dois universos se entrechocando, vai causar o quê? Desequilíbrios. Impressionantes as duas forças que se chocam. Eu trouxe aqui um texto para a gente tratar, falando sobre isso, sobre essas criações, né? O primeiro texto, eu acredito que vocês estejam vendo, é do livro Pensamento e Vida, capítulo 27. Emmanuel, nesse capítulo, vai falar sobre a obsessão. Nesse aspecto aqui que a Ivone Pereira está trazendo para a gente. Observando-se a mediunidade como sintonia, tá? E nós já vimos por quê. A obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos. A obsessão não acontece só do desencarnado para o encarnado. Porque, na essência, muitas vezes, aparece entre nós, os espíritos encarnados, a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então, nós temos encarnados de todo, obsessão de todos os tipos, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, dizem que é uma das piores, e de desencarnado para encarnado. Tem para todo tipo. A mente que se dirige a outra mente, cria imagens para fazer-se notada e compreendida. Olha que interessante, diz Emmanuel. Prescindido da palavra e da ação para insinuar-se. Então, o obsessor, para se aproximar da sua vítima, entre aspas, porque se ele se aproximou e foi aceito, isso é responsabilidade daquele que o aceitou. Ele não precisa fazer algo, derrubar o cara da parede, no chão, tacar fogo em alguma coisa. Ele não precisa ficar falando com o outro, eu estou aqui. Não, basta que ele crie imagens para fazer-se notado e compreendido. Então, essa mente invasora, para ela se fazer notada, ela não precisa de barulho, de ação, de criar alguma coisa para o outro ver. Basta, do mesmo sentido, né? Fogo, tacar fogo em alguma coisa, falar, não, joga o outro no chão, não. Basta que ela crie imagens. Basta o espírito pensar e ele cria, para fazer-se notada e compreendida. Prescindindo da palavra. Não precisa falar. E da ação, né? Criando alguma coisa sensacional, derrubando panelas para insinuar-se. Porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Ele cria uma imagem e fica o quê? Repetindo aquela imagem na mente da sua vítima. Entendeu? Ele está se projetando sobre aquela pessoa que ele procura influenciar. E se a mente visada, a mente da sua vítima, sintoniza com a onda criadora, com a onda mental do obsessor, lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força. Ligou a tomada, passou a corrente. Dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo sobre o outro. Então, ele começa criando uma imagem, lançando essa imagem sobre o outro, aí de forma repetida, até que o outro aceita
aceita aquilo e se encanta, se satisfaz com aquilo, gosta daquilo, né? E aí forma-se o ciclo do encantamento. E aí um passa a agir, a viver, agindo e reagindo sobre o outro. Aí, então, a partir desse momento, vai entrar a palavra. Aí a palavra pode ir entrando, né? E a ação também. E a palavra, e agora a ação, que antes não foi utilizada, vai consolidar a correspondência. Muito interessante, muito inteligente. Não há, por isso, obsessão unilateral. Percebeu? Não é o obsessor só agindo sobre o obsidiado. Com o passar do tempo, o obsidiado começa a agir também sobre o obsessor. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio, mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta, troca constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra, em que entregam a mútuo fascínio. E aí para de ter obsessor e obsidiado. São dois obsessores e dois obsidiados. É o mesmo que se verifica com a pedra, como em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudência da imagem, mais profundo fica ali marcadinho. Lembremos-nos ainda do disco comum, lembra? O disco vinil, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. É gravado ali, naquela chapa, né, preta do disco, né, a música. É gravado de tal forma que você pode colocar na vitrola, né? E ela fica tocando, repetindo a música várias vezes. Um disco desse pode durar anos, 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 anos. Muita vez, a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite. O ebonite é uma resina sintética, artificial, de natureza vulcânica, rica em enxofre e com pouca elasticidade. Nessa chapa de ebonite vão sendo arquivados, né? Elas vão sendo arquivadas informações. Então, a chapa de ebonite é um material, né? Aonde vão se gravar informações. Por isso que ela diz, muitas vezes a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos sem o controle da nossa consciência limiar, né? Não é delimiar, não, é limiar. Então, normalmente, esse processo obsessivo ele vai acontecer durante a noite, quando a gente está no desdobramento do sono. É mais comum acontecer durante a noite, porque você está com o seu corpo bastante relaxado, né? Bastante relaxado, e ele ali, ele vai agir. Ele vai ficar falando, repetindo, repetindo, repetindo aquela mensagem e a pessoa vai assimilando essa mensagem, assimilando, assimilando, estando, né, sem muito controle da consciência. Eu estou aqui olhando que eu estava procurando o livro Pensamento e Vida, eu não sei onde eu coloquei, que eu queria ver um negocinho aqui, o que está na minha estante. Não está aqui. É uma pena, eu queria ver um negócio, eu não sei se eu guardo esse livro sempre perto aqui de mim para facilitar a pegar, mas aí eu não achei, só achei o Consolador. Depois eu vejo. É uma coisa que eu queria ler para a gente aqui, que me veio na cabeça, mas eu não sei onde ele está. Pensamento e Vida. É interessante. Olha a parte, eu estou com o livro aqui.
Capítulo 27, da obsessão, Sim, obsessão. é Eu estou lendo. aqui. Essa parte já, deixa eu ver se o capítulo já é quase no final aqui, quando ele vai lendo aqui, ele vai falando, ó, o mesmo se verifica com a pedra quando serviço de gravação, quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o suco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Aí ele vai falar do ebonite, né? E depois ele vai arquivando ordens e avisa o obsessor. E ele coloca isso, notadamente durante o sono habitual. Vê se você acha. Sim, estou vendo. O que você quer que diga? Ele está dentro do parêntese. Sim, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos sem o controle da nossa consciência de limiar. Então, tá certo, de limiar. Eu pensei que tinha escrito errado, né? Consciência de limiar é essa consciência de vigília. Você está aqui acordado, né? Então, se de repente você está acordado e alguém começa a mandar para você uma mensagem, você está desperto. Você diz: opa, que negócio é esse que está chegando aqui para mim? Não gostei dessa mensagem, não gostei do que ele está falando. Mas quando você está, né, dormindo, né, quando você está dormindo ali, você, você não tem, às vezes, esse controle, entendeu? Opa, né, essa crítica, tá? Então, você pode se deixar envolver. Porque quando você está acordado, você sabe, você está esperto. Passou alguma coisa aqui, você, opa, isso aqui eu não gostei. Eu não gostei. Mas quando você está, né, ali no sono, né, ele diz aqui, notadamente, né, durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência de limiar, quer dizer, sem o controle da nossa consciência de vigília. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende. Então, o obsessor vai falando, ó, eu quero que você, quando estiver desperto, procure um bar para beber. Beba muito. Beba cerveja, beba tudo quanto é tipo de bebida. E fica ali, sabe, como se fosse um disco na sua cabeça, durante o sono, num processo de hipnose, tá? Quando o sujeito acorda, ele vai procurar um bar e vai beber. Entendeu? Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende, de modo quase automático. Qual o instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas? Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela a expressar-lhe os desígnios. Do ponto positivo e negativo, tá? Porque a ideia pode ser uma ideia boa no nosso íntimo. Então, quanto mais eu me rendo a essa ideia, se ela é boa, com maior força nos convertemos nela, a expressar os desígnios, a fazer aquilo que a gente está sentindo vontade dentro de nós. Do lado negativo também. É assim que se formam estranhos desequilíbrios, que em muitas circunstâncias concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Você precisa matar ele. Aquele cara é teu inimigo. Aquele cara só quer o mal para você. Mata ele, prejudica ele. O sujeito acorda. Oi, pode falar, amigo. Esse consciência de limiar que você está falando é quando ele vai o obsessor ele atinge o subconsciente da pessoa, né? Ele vai gravar ali essas palavras que você está falando aí. Vai lá, toma cerveja, vai lá dar um tiro nele. E ele vai gravar ali, não é isso? Ele tá dizendo aqui, olha só, deixa eu pegar aqui. Sem o controle da nossa consciência de limiar. Então, você não tem o controle sobre isso. Porque você está dormindo, os reflexos estão mais apagados. Não é? Os nossos reflexos ficam mais apagados.
Então, você não Certo. tem como deter aquilo sem o controle dessa consciência. Os nossos reflexos ficam mais apagados. A gente fica mais propenso a aceitar aquilo. Isso aí fica gravado lá dentro. Aí você, quando acorda. Por isso que ela falou como um disco do vinil, né? Isso aí. Eles gravam ali. Você toca aquele disco, você tem disco, às vezes, tem gente com disco em casa há 50 anos. E o disco, a música não apaga. Fica tão gravado que, às vezes, o disco dura mais que o dono. O dono morre e o disco continua, se você botar para tocar, ele continua. Então, a gravação é uma gravação muito profunda, né? Isso aí. Não é qualquer coisa que apaga aquela gravação. Então, realmente, fica no nosso subconsciente. E aí fica aquilo, né? É um processo pós-hipnótico. Então, você acaba atendendo essas Aí ordens e nem sabe explicar por quê. o cara, por exemplo, no dia seguinte, ele começa a ter essas vontades. Né? Ou depois que o transe dele, o que for, ele disse, mas não sei por que eu estou com vontade de fazer isso. Eu odeio aquele cara, estou doido para dar um tiro na cara dele. Exatamente. É terrível. É terrível, né? Isso é terrível. Aí ele diz aqui, é assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não passa a crueldade e a morte. Toda obsessão começa pelo debuxo, delineamento vago do pensamento alheio, que nos visita oculto. Ele não vai de uma vez só jogar o pensamento em você. Ele vai delineando, vai aos poucos. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer seu painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrado aos enganos da inércia, porque o espelho vicioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Dar novo pasto à mente pelo estudo, porque às vezes a gente faz da nossa mente um pasto para os vampiros. Agora ele está dizendo aqui, dar novo pasto à mente pelo estudo, que é leve, e consagrar-se em paz ao serviço incessante. É a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, se você trabalha no bem, se você se aproxima do bem, avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz da divina visão. E para a gente completar aqui, né, eu vou interromper aqui, vou abrir outro texto, um texto pequeno, só para complementar esse, o livro, que eu acredito que vocês estejam vendo. Está todo mundo vendo? Do livro Mecanismos da Mediunidade. Tá? Mecanismo da Mediunidade. No Mecanismo da Mediunidade, André Luiz vai dizer assim, na mediunidade de efeitos intelectuais, psicografia e psicofonia, a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica, menos experimentada, olha aí, aquele pessoal que está começando agora, que não tem muito estudo, né? Pode constrangê-la a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente. Então, olha aí, ó, na mediunidade de efeitos intelectuais, a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos, o que nós vimos antes, sobre a mente mediúnica menos experimentada, pode constrangê-la. Essa mente pode ser constrangida a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente do obsessor, como situações e personalidades reais, tal como uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem
ou aquela pessoa, tão só por ver-lhes o retrato animado no filme. Na mediunidade aviltada, onde os agentes ideoplásticos assumem caráter dos mais significativos. Desde épocas imemoriais no mundo, é justamente nos círculos do magismo, olha o que André Luiz está trazendo para a gente. Tá? Está dizendo que mediunidade aviltada é a mediunidade criminosa, né? A mediunidade leviana. Então, onde os agentes ideoplásticos assumem caráter dos mais significativos, desde épocas antigas no mundo, é justamente, tá? É justamente nos círculos do magismo, ele está falando de magia negra, dentro dos quais a mediunidade rebaixada a processos inferiores de manifestação se deixa aprisionar por seres de posição primitiva ou por inteligências degradadas que cunham ideias escravizantes para quantos se permitem vampirizar. E ele usa o termo aqui, se permitem. Não foi violentado. Abriu a porta, escolheu a porta larga, livre-arbítrio. Aí ele continua aqui, André Luiz continua aqui. Aceitando sugestões deprimentes, quantos se entregam ao culto da magia aviltante, arremessam de si próprios as imagens menos dignas a que se vinculam, engendrando tabus dos quais dificilmente se desvencilham à face do terror que lhes estilo demorado cativeira as forças da ignorância. Tornam-se escravos. Submetidamente à idolatria desse jaez, desse tipo, passa a mente por sua própria conta, livre-arbítrio, os agentes com que se tortura. Então, passa a manter, submetidamente à idolatria desse tipo, desse jaez, passa a manter, por sua própria conta, por seu próprio livre-arbítrio, os agentes com que se tortura, tanto mais intensamente quanto mais extensa lhe revele a sensibilidade receptiva. Porque, com mais alevantado poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesmo, tanto para o bem, que a tonifica, quanto para o mal, que a perturba. E não se diga que o assunto vige preso a mero entrochoques de aparências, de vez que a sugestão é poder inconteste, ligando a alma de maneira inequívoca às criações que lhes são inerentes no mundo íntimo, obrigando-a a recolher as resultantes da treva ou da luz que se afeiçoe, a cada um segundo as suas obras. Então, nesse capítulo, né, André Luiz, do livro, eu só vou pegar aqui o livro Mecanismo da Mediunidade, deixa eu pegar o meu livrinho Mecanismo da Mediunidade aqui. Meu Deus, cadê ele? Também não está aqui. Onde será que está? Era só para ver o capítulo que era para passar para você. Engraçado. Então, ele deve estar junto com o outro, que eu não sei onde eu coloquei. Deixa eu ver se está na minha bolsa aqui. Eu queria dar... está aqui atrás de mim. Danadinho. No Mecanismo da Mediunidade, quem quiser, dá uma olhadinha nesse capítulo aí, tá? Que eu achei um capítulo bastante interessante. Deixa eu ver aqui. Vou ter que abrir. É só para passar para... tá. Deixa eu abrir aqui rapidinho, porque vocês não viram o capítulo. E eu quero passar para... é o capítulo 27, Obsessão... Não, Mecanismo da Mediunidade. Deixa eu abrir ele rapidinho aqui. Só para passar para vocês o capítulo desse trecho. Seria bom que vocês, quem tem o livro, é um capítulo que fala de ideoplastia, muito... É o 19, Rose. É o capítulo 19, ideoplastia. Dê uma lidinha nesse capítulo 19 do livro Mecanismos da Mediunidade, que está bem de acordo com o tema que a gente está falando aqui. Muito bom, ele fala da magia, e na magia negra, para quem não acredita que exista sim. Nesse capítulo é muito usado ideoplastia.
ou melhor, nesse capítulo não, nesse tipo de prática da magia, né? Magia negra, né? É usado muito a questão da ideoplastia. Então, quem puder, Mecanismo da Mediunidade, capítulo 19, ideoplastia. Uma lida, os capítulos não são grandes, não. Tem uma lida nessa obra de André Luiz, muito boa. É André Luiz e Valdo Vieira, né? André Luiz e Valdo Vieira. Agora, vamos encerrar esse item aqui do livro Devassando Invisível. Diz assim Ivone Pereira: todavia, ao médium espírita, já enfronhado dos meandros de tais fenômenos, tais anomalias deixarão de acontecer, uma vez que estará habilitada a enfrentar com serenidade as sutilezas da faculdade psíquica. O André Luiz falou que os médios novatos, médios sem estudo, médios sem experiência, facilmente podem se deixar envolver. E aliando tudo isso a um caráter, uma conduta não muito elevada, prato cheio para os obsessores, né? Então, ele diz aqui: todavia o médio espírita, já enfronhado, né, nos meandros de tais fenômenos, tais anomalias deixarão de acontecer, uma vez que estará habilitado a enfrentar com serenidade as sutilezas da faculdade psíquica. Daí o afirmarmos nós outros a soberana conveniência de os homens em geral se alistarem nas hostes do Consolador. Então, a Ivone está aqui chamando a nossa atenção. Busca melhorar sua conduta moral, estuda, mas, dá o braço a Jesus. Evangelho na veia, tá? Então, aqui, daí o afirmarmos nós, Ivone está falando, e ela, quando ela usa nós, ela é a palavra também do Dr. Bezerra, do Charles, de todos os espíritos superiores que trabalhavam com ela. A soberana conveniência de os homens em geral se alistarem nas hostes do Consolador, a fim de se reeducarem. Olha aqui. A fim de se reeducarem. Ué, quer dizer que o Evangelho de Jesus promove reeducação? Claro, claro. A fim de se reeducarem, reconhecendo em si os próprios, reconhecendo em si próprios os valores que possuem, as faculdades e possibilidades que são dotados, e os meios de dirigi-las para culminâncias recompensadoras, pois todos esses magníficos dons anímicos lhes foram conferidos pelas leis da criação, para que, por meio deles, possam servir a sua própria glória, servindo ao próximo e à causa da vida imortal. E ensinamento da dona Ivone Pereira. Não é? Que ensinamento da dona Ivone Pereira. Antes de encerrar aqui, a próxima aula é dia 7, né? Eu queria só falar uma coisa, que agora encerrando me veio à mente. Um companheiro me disse há pouco tempo, 7/7, não encerraremos o capítulo sem narrar, é semana que vem. Me disse uma coisa, que eu não concordo e não concordarei nunca. Ele me disse o seguinte, que ele ouviu, né, falar uma coisa, e depois de refletindo, ele concordou com a tal coisa que ele ouviu falar. O que ele ouviu falar foi o seguinte, que obras como essa, de Dona Ivone Pereira, e outras obras de Dona Ivone Pereira, não deveriam ser estudadas online. Porque se a pessoa tiver algum problema espiritual, uma aproximação, não sei lá, como seria atendida? E eu disse para ele que eu não concordava isso. Mas chegando em casa, eu pensei, se eu seguir esse pensamento, eu estarei boicotando a obra de Dona Ivone, porque eu só posso estudar Dona Ivone dentro da casa espírita. Não é verdade?
Eu não posso estudar Dona Ivone online, porque se eu for uma média deseducada e tiver um espírito se aproximando de mim, como é que eu vou fazer? Quem vai me atender? Aí eu pensei assim, já pensou se a gente estiver estudando o Evangelho de Jesus e, de repente, eu pego lá aquela frase de Jesus que diz assim: ai de vós, espíritas e fariseus hipócritas, e eu tenha sido uma médium que no passado fui um fariseu hipócrita. Vou ter um choque. Ai, meu Deus, tem há de me socorrer. Não é verdade? Porque, de repente, está lá. Você está estudando e alguém diz: ai de vós, espíritas e fariseus hipócritas. Vai que você foi do passado um fariseu hipócrita. E, escutando a palavra de Jesus, você tem um piripaque. Ai, meu Deus, não sei o que lá, um espírito. Como é que ele vai te socorrer? Então, a gente vê que certas coisas não cabem. A pessoa está dizendo que você não pode estudar Dona Ivone em casa. Você não pode estudar a obra de Dona Ivone em casa. Se eu não posso estudar a obra de Dona Ivone em casa, eu não posso estudar a obra de Dona Filomena de Miranda em casa. Na verdade, eu não posso estudar a obra de Bezerra de Menezes em casa. Tem lá o livro Drama da Obsessão, né? Percebeu? Então, online, você não pode estudar a obra de Dona Ivone. E aí? O que você vai fazer? Nós podemos estudar tudo que a gente quiser. Tudo que a gente quiser. Não é verdade? Então, são coisas que às vezes a gente escuta. Eu acho que é pelo contrário, ela dá ferramenta para a gente estar atento, pelo contrário. Não é? Então, que as obras de Ivone não podem ser estudadas online, só podem estudar da Casa Espírita. E se a Casa Espírita não estudar essa obra, você não vai estudar nunca essa obra. Se a pessoa mora do interior e não tem uma Casa Espírita para frequentar, só pode estudar online, como é que vai fazer? Nunca vou estudar a obra de Ivone Pereira. Nunca. Porque se eu moro num lugar que não tem uma Casa Espírita que estude a obra de Ivone, ou eu estudo, ou eu não posso sair de casa por algum motivo, eu nunca vou estudar a obra de Ivone Pereira. Nunca. Entendeu? Então, são coisas que não se sustentam. Que a vontade foi de eu perguntar para a companheira: escuta, e se eu morar num lugar que as casas espíritas não estudam a obra de Ivone? Porque tem casas espíritas que não estudam a obra de André Luiz nem de Joana de Ângeles. Vocês sabem disso, né? Se eu tiver um problema, não puder sair de casa, então eu nunca vou estudar a obra de Ivone, com medo de sofrer um processo obsessivo, uma aproximação de espírito. Então, são ideias que não se sustentam, mas que tem gente que ainda prega essas ideias, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse estudo maravilhoso de Ivone dessa noite? Ô, Rose, mesmo porque, se você está se esclarecendo, você está esclarecendo o seu obsessor ali também, gente. Não é? Não é mesmo? Ele está estudando contigo. E ele vai entender que essas coisas acabam trazendo mais prejuízo para ele mesmo. Exatamente. E você está ajudando a esclarecê-lo, né? É só a gente... Ele tem que estudar, né? Ou então ele vai embora. Vamos ver se não tem uns 3 ou 4 aqui eu posso ouvir. Ai, ai. Não é? Então... E a Dona Ivone é maravilhosa, né, gente? Dona Ivone é... Olha, e esse estudo online ajudou muita gente na pandemia, porque como é que o médium ia conseguir ter um autocontrole sem estudo, sem poder ir na casa espírita? Quer dizer, né? E a gente... E a ninguém podia estudar Dona Ivone. Pois é, um estudo que ajuda muito. Exatamente. Então, meus irmãos, nós só temos a agradecer a Deus, a Jesus, Francisco de Assis, aos espíritos amigos, por nos darem essa oportunidade de esclarecimento, de crescimento. Que todos nós possamos continuar a nossa caminhada, a nossa labuta, buscando esse aprimoramento, para que possamos sempre participar desse intercâmbio
com Jesus, né? Porque a mediunidade com Jesus é a mediunidade, ou melhor, a única a ser exercida, né, aqui por todos nós. Então, só temos a agradecer a Deus. A nossa palestrante já chegou, a Michele, mas vamos pedir, Michele, pedir a você para dar uns minutinhos aí para a gente, tá? Que a gente está... Tá tranquilo. Eu só entrei antes para não dar erro tecnológico. Você vai passar algum slide? Eu vou. Eu tenho Então, os slides, sim. vou colocar você aqui, direitinho. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo sempre a esses espíritos amigos, ao Senhor, pela oportunidade que nos foi concedida. Daqui a pouco a gente retorna para a nossa palestra, tá? Eu não vou nem sair, eu só vou dar uma pausinha aqui para daqui a pouco a gente estar de volta. Aqueles que não vão estar conosco, um beijo no coração. Boa noite, boa palestra.